Boa noite, bem-vindos à quinta-feira do Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contracepção, numa fase bem importante da mulher, que é o puerpério. Dr. Diego vai nos explicar um pouquinho o que é esse puerpério, quanto tempo ele dura e quais são os métodos de contracepção nesse período. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui na live as perguntas. O Dr. Diego adora responder. A página do Instagram dele é bem completa, com um monte de informação. Então, não se acanhem. Mandem as mensagens por aqui. Ó, o doutor já está conectado e a gente vai poder conversar um pouquinho. Só aguardar uns segundinhos para conectar. Oi, doutor. Tudo bom? Tudo contigo? Tudo tranquilo. Que bom. Doutor, seja muito bem-vindo ao Gerando Conteúdo. Prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pela oportunidade. Doutor Diego, vamos guardando enquanto o pessoal conecta um pouquinho para a gente conversar um pouquinho sobre contracepção no puerpério. Eu vou te apresentar, para quem ainda não te conhece, doutor Diego de Marco, ginecologista e obstetra aqui em Floripa. Doutor, tu te formou no Rio Grande do Sul, depois veio para cá, né? Sim, isso mesmo. Eu sou de Porto Alegre, né? E com uns 10 a 11 anos, meus pais vieram para Florianópolis, sofreram um assalto em Porto Alegre, uma história meio traumática, fugiram. E aí vieram para cá, e só que minha mãe era arquiteta, não conseguiu se inserir no mercado, ficamos 2 anos e voltamos para Porto Alegre. Só que eu sempre tive vontade de vir de volta para Florianópolis, eu nunca quis voltar para lá. E então segui minha carreira, fiz faculdade na URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, fiz a residência num dos melhores residências de ginecologia do país, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E quando eu vi que eu estava pronto, eu aproveitei a oportunidade da aeronáutica e me mudei aqui para Florianópolis como médico da aeronáutica. Já saí da aeronáutica em 2018, mas continuei radicado aqui na cidade. Sorte a nossa, doutor Diego, então. Doutor, vamos começar a conversar um pouquinho sobre a contracepção no puerpério, entendendo primeiro o que significa puerpério. Que fase é essa? Então, puerpério é logo depois que a mulher ganha um bebê. Isso pode significar tanto para parto quanto para cesariana, tá? É um termo genérico. Puerpério ele começa no momento em que a gente tira o bebê e ele termina a fase precoce dele em 42 dias e a fase tardia nos 6 primeiros meses do bebê. Então, essa é a definição de puerpério. E essa fase ela tem algumas peculiaridades. Os primeiros 42 dias, a mulher tem um alto risco de trombose, assim como durante toda a gestação, ela tem risco de fazer uma trombose nas pernas, uma embolia pulmonar ou um AVC. Isso é muito grande logo no pós-parto imediato até os 42 dias. Depois disso, ela, como vai estar amamentando, ela também não pode usar alguma medicação que vai reduzir a produção de leite. Por isso que a contracepção nessa fase, os anticoncepcionais que a mulher pode usar no puerpério, são anticoncepcionais que eles não podem ter risco de dar trombose e eles também não podem diminuir a produção de leite. Isso faz com que a gente perca praticamente metade dos métodos contraceptivos. Tá. E a gente tem como definir exatamente quando acaba esse meu puerpério? Por definição, é arbitrário, né? Tá. 6 meses. Tá, até Após 6 meses. 6 meses, a gente poderia trocar por um outro método. Tá. Doutor, quantos meses depois de ter tido o bebê é ideal que eu pense em uma nova gestação? Ou que eu, acabe tendo a gestação? Sim. Se for, o ideal é o intervalo entre partos de 2 anos. Seria um ideal teórico, porque a mulher terminou de amamentar, ela conseguiu já recuperar todos os nutrientes e ela está zero bala para começar uma gestação nova. Porque acontece, do ponto de vista biológico, a mulher ela gasta muita energia, gasta muitos nutrientes para ficar grávida e para formar um bebê. Depois que esse bebê nasce, ela na hora do nascimento ela perde sangue, então ela também tem uma perda de proteínas, de sangue e tudo mais. Depois ela continua amamentando esse bebê, então ela continua dando tudo que ela tem de melhor para o filho. Se ela engravida logo em seguida,
ela vai, de certa forma, prejudicar esse segundo bebê, porque ela não vai estar dando, não vai estar na melhor condição de dar tudo de bom como ela estava na primeira vez. Por isso se pede um intervalo de em torno de 2 anos seria o ideal. Um Tá. ano, na prática de hoje, que todo mundo deixa para engravidar mais tarde, seria já aceitável. E se acontecer antes, doutor, além desses detalhes, tem algum outro perigo presente, alguma coisa que realmente a gente possa se preocupar? Se a mulher engravida antes, né, logo de cara, ela tem um risco, se for muito no início, primeiro, segundo mês, tem um risco de aborto, o útero não vai estar normal ainda, ele vai estar diminuindo, tudo mais. Só que também é muito difícil de engravidar tão cedo, porque a própria amamentação inibe que ovule, né? Se a mulher não estiver amamentando, ali pelo terceiro mês ela já vai estar apta a engravidar de novo, que aí o corpo já entende que ela já está se recuperando para ter outro filho. Tá. Se for cesariana, existe uma série de riscos a mais. Então, se for cesárea, não pode de jeito nenhum menos de 1 ano. Se for menos de 1 ano, tem que ser uma outra cesariana, uma gravidez de risco. Tem risco de lacerar, de romper o útero na cicatriz, e placenta prévia, placenta creta, uma série de riscos, todos esses relacionados a uma cesariana muito próxima. Doutor Diego, por isso que é tão importante a gente falar dos métodos de contracepção, além do uso da camisinha, que é, né, ideal e indicado para todas as relações sexuais que a mulher tem em qualquer fase da vida. Mas esses métodos de contracepção, doutor, o senhor comentou ali no início da live que são focados, existem alguns que não são indicados para a mulher no puerpério. Quais os que são indicados? Então, a gente pode usar, todos os métodos eles não podem ter estrogênio. Tá. Esses métodos que a mulher vai poder usar nessa fase, eles vão consistir em métodos de longação e métodos de curtação. De curtação é o que a mulher já conhece no dia a dia, a pílula. Existem pílulas específicas para serem usadas nessa fase. Não é qualquer pílula. É uma pílula específica que a gente chama de mini pílula por não ter o estrogênio. Qual que é a principal característica? Não pode fazer pausa e não pode errar o horário. Então, se a mulher está acostumada a tomar a pílula em horários muito diferentes, ela pode se dar mal nessa fase por causa dessa falta desse hormônio estrógeno que dá uma estabilidade e um efeito contraceptivo maior. Então, não pode de jeito nenhum ficar errando horário. Tu vai ter ali uma margem de meia hora a 1 hora de diferença de um dia para o outro. Se tu for esquecida, não vale a pena usar pílula no puerpério. Dica do doutor Diego, então. Baixa o app, coloca para despertar, cria essa rotina de tomar pílula todo dia no mesmo horário. Isso mesmo. E no mesmo horário e todo dia, porque a gente não tem aquelas pílulas de fazer pausa, como normalmente a gente acaba fazendo pausa quando não está nessa fase, né? As pílulas costumam ter uma pausa para menstruar. Nessa fase do puerpério, a mulher não faz nenhuma pausa. Tá. Ela menstrua normal, doutor Diego? Não, normalmente não menstrua. O que vai acontecer são alguns escapes, né? Ela vai poder ter escapes de menstruação que podem ser incômodos por serem muito frequentes, mas menstruação em quantidade e em periodicidade, a mulher não tem nessa fase puerperal e já não teria pela própria amamentação, mas principalmente pela essa pílula em si, ela tem essa característica, mesmo quando a mulher não tiver nesse período. Tem uma coisa muito importante a ser falada. Esses métodos que eu estou falando aqui, eles podem ser usados também fora desse período. Então, a mulher, em qualquer fase da vida, ela pode usar esses métodos. Esses métodos, eles são muito bons e eles são, principalmente os próximos que eu vou falar, eles são métodos que têm vantagens com relação aos métodos tradicionais com estrógeno. Tá. Então, a pílula sem estrogênio é um método. Vamos falar de outro agora. Se eu tinha comentado nos stories que eu dei uma olhadinha. Injeção semestral, é isso? Trimestral. Trimestral. Isso. A injeção trimestral é uma injeção que ela também não tem estrogênio, ao contrário daquela que a mulher toma todo mês. Essa ela vai tomar a cada 3 meses. Parece uma maravilha, porque só tem que lembrar a cada 3 meses. Mas de todos os métodos contraceptivos que existem, esse é o que eu menos gosto, tá? Eu tenho um vídeo
nos meus canais, tanto do YouTube quanto do Instagram, falando por que eu não gosto dessa injeção. Mas eu vou reforçar aqui para você que está vendo. Tá. Eu não gosto porque ela não tem um controle de ciclo, então ela vai poder ter escapes irregulares, e se começa a sangrar que nem louco, eu não tenho o que fazer, porque só daqui a 3 meses eu vou poder mexer nisso. Tá. Ela vai broxar total. Quem já teve filho sabe que logo depois que tem um neném, é muito difícil ter tesão, ter muita vontade de ter relação, a libido vai muito para baixo. E isso é natural porque a prolactina está muito alta, que é o hormônio que produz leite, é uma defesa da natureza para que a mulher não engravide. A natureza faz de tudo para que a mulher não engravide no primeiro ano. Ela faz com que a progesterona fique alta e aí a vagina fica ressecada, arde para ter relação. Ela faz com que a prolactina fique alta para produzir leite e nesse caso, quando está alta a prolactina, a mulher não tem vontade de ter relação. Então a natureza já sabe que não é bom engravidar nesse primeiro ano e toma suas precauções. Mas a gente aprende a burlar a natureza. Então a gente quer ter relação e quer ter vontade de ter relação. A injeção trimestral ela é uma porcaria para isso. Ela é muito, muito, muito broxante. Ela pode acabar com o casamento. Mas tem mais coisa. Dica do Dr. Diego. A injeção trimestral, ela após 1 ano, reduz a massa óssea da mulher. Então, se a mulher toma durante 1 ano, ela começa a ter características de mulheres que vão ter osteoporose. E isso é muito perigoso. Pode ter, inclusive, osteoporose se ela usar por muito tempo. Então, não se recomenda que use por um longo período. Caso você queira usar a injeção trimestral, é um método que pareceu mais factível, e uma vantagem dela é que ela é muito barata. Vai dar ali, tipo, R$10 por mês, entendeu? Vai dar uns R$30 uma injeção. Então, ela é muito barata, às vezes menos, tá? E acho que o SUS dá a injeção, então, tipo, sai de graça na prática. Mas é um método que tem consequências, sim. Principalmente para aquela que quer ter outro filho. Porque é o método que mais tempo demora para voltar à fertilidade. Parou a injeção, não quer dizer que vai estar apta a menstruar no próximo mês e engravidar no mês seguinte. Parou a injeção, leva pelo menos uns 6 meses, normalmente 9 a 12 meses para poder engravidar. Tá. Então, anotando as dicas do Dr. Diego aqui. Implante. O implante. Esse é um xodó que eu tenho. Eu gosto muito do implante. Por que eu gosto tanto do Implanon? O Implanon é a única marca que tem, por isso eu me sinto à vontade de falar a marca, tá? Tá. O Implanon, ele é um método que dura 3 anos e normalmente quem tem um filho e quer ter outro, ela vai querer ali um intervalo de 2 a 3 anos. É pouco provável que ela queira ter muito correndo, assim, 1 ano. Geralmente essas de 1 ano são aquelas que já tiveram filho muito de perto dos 35 ou após os 35, já estão com o limite de idade, aquele relógio biológico já batendo. Mas quem teve filho dos 30 aos 35 vai esperar de 2 a 3 anos para ter outro. Então é um método que ele acaba sendo sob medida. É um método que ele é mais caro o investimento inicial. Ele vai ficar tipo aquelas pílulas caras, não as mais caras. Uma pílula média ali de uns 30, 40 reais por mês vai ser mais ou menos o preço do implante a longo prazo. Porque os convênios eles não têm codificação, então eles não pagam o implante, né? Ao contrário do que a gente vai falar na sequência. Mas qual é a grande vantagem do implante? Ele dura 3 anos e pode ser colocado imediatamente. Mulher teve o bebê, tira a placenta, se quiser já bota o implante. Ao contrário dos outros, que a gente vai ter que esperar um tempo. Principalmente os DIUs, eu tenho que esperar o útero voltar ao tamanho normal dele. E isso vai dar de 45 a 60 dias. Muitas vezes ela já voltou a ter relação e ela já vai passar um período insegura. E as pílulas a gente começa após 30 dias ali. Mas o implante, ele pode ser colocado a qualquer momento. É uma dosagem muito pequena de hormônio que vai. Quais são os problemas do implante, né? O implante, ele tem uma tendência a ter escape. Então, nesses 3 anos, no primeiro ano, logo que a mulher teve bebê, é menos provável. Mas digamos que botou em outra fase da vida, que é um ótimo método também em qualquer fase da vida. Principalmente para as mamães de adolescentes, na adolescência. Por que na adolescência? Eu não preciso que ela tenha tido relação, a primeira relação para colocar como DIU,
Dura 3 anos, é uma fase em que de jeito nenhum, com 14 anos, a mulher não pode engravidar, ninguém quer isso para sua filha. Então bota o implante e depois com 17, se ela já tiver tido relação pensando num dia mais prolongado. Mas é um método muito bom para adolescentes, na minha opinião, mas também nessa fase do puerpério. O escape acontece em 60% das pacientes. E 20% não menstruam nada, ficam os 3 anos sem sangrar. 60% vão ter aquele escape, aquela sujeirinha que pode incomodar, uma borra ou um sangramento rosado. Isso pode acontecer. E 20% menstruam sempre. Essas 20% que tem um sangramento volumoso, que incomoda, costumam ser aquelas que vão tirar o método, né? Que não vão conseguir ficar os 3 anos. Doutor, e se eu coloquei o implante e daqui 2 anos eu resolvi que quero ter um bebê? Não tem Pra problema. remover também? Sem É só estresse. remover. 6 meses depois mudou de ideia, a gente remove, tá? O que acontece, qual é a desvantagem de tirar ele cedo? É o custo, porque tu pagou na entrada. Então, se dividir em 36 meses, ele vai Dá. ficar um método barato. Se dividir em 12 meses, ele ficou o triplo do preço por mês. Entendi. Né? Então, realmente Mas é uma conversa com o médico, com o seu obstetra, para entender o que é o momento, qual é o objetivo dessa mulher pós-gestação, né? Exatamente. Isso é uma coisa que se discute muito em congressos de ginecologia, obstetrícia, tudo, porque a gente não pode impor um método para a mulher. Eu tenho que conversar com ela. Me perguntam qual é melhor. Não tem. O melhor é variável. O que é melhor para ti não é melhor para tua amiga, não é melhor para tua irmã. Porque as mulheres são diferentes. E uma vai ter que ser pílula, outra vai ter que ser implante, outra vai ter que ser DIU, outra não vai poder usar nada, vai ter que usar o método comportamental, camisinha. Outra vai ter alergia à camisinha, não vai poder usar camisinha. Então a gente tem que adaptar de acordo com a história, de acordo com o que a mulher quer. Tá. É o famoso depende. Não adianta. Depende, não adianta. E o implante é um método que acaba entrando nesse tipo de avaliação. E é um método que ele tem uma outra grande vantagem. Ele acaba com a TPM. Nossa, a dica do doutor. É um efeito colateral dele. Ele diminui muito a TPM. Então, um método que aquelas que têm TPM gostam bastante, né, de usar. E sempre que eu falo na frente do marido, o marido diz, é esse então. Tá anotado aqui, doutor Diego. Certo. Eu tenho mais coisas do implante. Vamos, fala. O implante ele não afeta no risco de trombose. Como nenhum desses métodos que eu estou falando. Então, para aquelas mulheres que já tiveram a trombose ou que têm histórico familiar de trombofilia, por exemplo, que tem trombofilia, é um método seguro. E ele também é um método que mexe muito pouco com libido, com acne e com oleosidade. Ele, óbvio que não é a mesma coisa que não usar nada, mas é muito melhor para libido, para o desejo de ter relação, é muito melhor implante do que a mulher que usa pílula, por exemplo, com aquela pílula combinada normal, é uma pílula que brocha muito, enquanto que o implante ele não tem esse efeito. Ele vai ser um pouco pior do que os métodos que não têm hormônio nenhum, mas ainda assim é bem bom para quem tem problema com a libido, e o que é um problema no puerpério. Tá. E ele também é um método que a gente vai... ele não causa tanta acne quanto o Mirena, que provavelmente vai ser o próximo que a gente vai conversar. Então, eu vou te questionar sobre isso, mas aqui, pelo, né, as qualidades, por isso que tu disse no início que é o que tu mais gosta, né? E o que né, tua sim, preferência em questão de tudo que tem de bom. Eu sou dividido, tá? Eu tenho uma coisa na minha prática clínica e na minha preferência. Eu gosto de LARC. LARC são os Long Action Reversible Contraceptives, os contraceptivos reversíveis de longa ação. Tá. Quais são esses? São métodos que eu uso por bastante tempo, 3, 5, 10 anos. Métodos que, se eu me arrepender, eu posso remover e voltar a ficar fértil. E métodos que não dependem da mulher lembrar que ela vai ter efeito e um efeito muito melhor. Eu não falei o principal do Implanon. Ele é o método mais seguro que existe no mundo. Sério? Sério. 1 a cada 2.000 é a chance de falha. Já tô apaixonada pelo Implanon. Ele é um método que 1 a cada 2.000. Isso quer dizer que eu já vi uma que falhou. Então, até eu ver, eu acho que eu já vi, eu devo ter visto mais umas 150 que botaram depois daquela que falhou. Então,
comigo podem ficar tranquila que ainda faltam umas 800 para umas 1.800 para falhar de novo. Tá na meta. Então tá, olha aí, gente. Então, no mínimo, perguntem para o doutor Diego. Eu sou 800, então eu não vou botar, vou botar outra. Quando chegar perto da 2.000, eu aviso, ó, não botem mais. Eu paro Coloca no Insta, ó, a próxima é a que, quem sabe, vai dar errado. Que horror. Doutor Diego... e era um caso bem complexo. Uma menina que tinha epilepsia, usava um monte de remédios que reduziam o efeito, e ela tinha uma série de fatores, assim. E foi num estudo, não foi exatamente um Implanon, foi um que o governo estava fazendo. Então, é um pouquinho diferente, assim. É um caso, mas é um caso emblemático que eu me lembro porque foi o único. Então, para ver como é seguro. Não foque nesse caso, então. Não foca nesse caso. Exatamente. Doutor Diego, então vamos falar um pouquinho do DIU. São 2 tipos de DIU que o senhor comentou que são também indicados para esse momento. Exatamente. 2 tipos de DIU, 2 grandes ramos, né? Que é os DIUs não hormonais e os DIUs hormonais. Durante 15 anos, a gente só teve um DIU hormonal, que era o Mirena. E eu me sinto à vontade de falar as marcas também, porque as 2 marcas são do mesmo laboratório. Fica à vontade. Então, não faz diferença nenhuma. Não. O Mirena é um método que já existe há muitos anos, né? Há 15 anos. Ele é um método que ele é o segundo mais eficaz. Depois do Implanon, ele tem uma chance de falha de 1 em cada 800. Então, ele é muito bom. Ele é um método que, basicamente, faz com que a mulher não menstrue. 40% não sangram nada. 40% tem escapes em pouquíssima quantidade, não chega a atrapalhar tanto a vida. E só 20% menstruam todos os meses. Óbvio que uma dessas 20% foi a minha irmã, né? Para ficar ouvindo todo mês que não deu certo. Muito bom. Pelo menos em casa, né, doutor? Funcionou bem, tá? Com a minha esposa deu tudo certo. Pelo menos em casa tu consegue administrar aí o que aconteceu, é um estudo de caso, então em casa tá ótimo. E como é que funciona o Mirena, né? Ele é um método que ele acaba ficando muito barato, se a mulher tiver convênio. E fica bom, justo, se ela não tiver convênio, tá? Se ela tiver convênio, todos os convênios pagam esse DIU. Então, o custo do DIU, que na farmácia é uns R$900, o convênio dá. Vai ficar só o custo da colocação do médico. Tá. Que aí vai variar de profissional para profissional. Nós até tivemos uma live falando só de DIU, um pouco de cada um, e ali a gente comentou como é que colocava, também tá aqui no Girando Conteúdo, a doutora Laura que comentou com a gente, cada um exatamente. Então foi muito legal a gente conhecer o DIU em si, mas a gente não chegou a comentar nada sobre o puerpério, por que era indicado, sim, né? Sim. Tá, DIU... Então, o Mirena ele tem uma vantagem, né, dessa parte, desse foco dele de acabar diminuindo. Ele tem uma desvantagem que é a acne, né? Acne e oleosidade. Ele causa muita acne e muita oleosidade. Então, a mulher que já tem tendência a ter acne, não vale a pena ela colocar o Mirena, porque ela vai acabar se decepcionando. Mas, se não é um problema na tua vida, vale a pena experimentar. E surgiu esse ano, no Brasil, porque fora já foi patenteado há muitos anos, mas aqui no Brasil não tinha chegado, o Cailina. O Cailina é o irmão do Mirena com menos hormônio. Então, ele libera em torno de, acho que 3 a 5 vezes menos hormônio do que o Mirena. E hoje, no mundo em que cada vez se quer menos hormônio, é uma vantagem. Qual que é a diferença principal? O tamanho, tá? O Cailina, ele é menor, ele foi desenvolvido para mulheres que nunca engravidaram, que o útero ainda é muito pequeno. Então, o Mirena, ele tem um tamanho que ficava muito apertado nesses úteros pequenos, de 5, 6 centímetros. Tinha que ser um útero de 7 centímetros. E agora o Cailina, ele vem menorzinho. O Cailina dura os mesmos 5 anos que o Mirena. E, segundo o laboratório, a taxa de risco é muito semelhante. Ele fica ali por volta de 1.800. Infelizmente, por ser um método novo, a gente não tem essa experiência, né? Mas, provavelmente, vai ser muito, muito similar ao Mirena. O fato de ter menos hormônio faz com que ele tenha um risco maior de causar sangramento. Então, provavelmente não vai ser essa métrica de 40, 40 e 20. Deve ser parecido com o Implanon, 20% nada, 60% sangra um pouco e os 20%. Eu imagino, ainda não é uma coisa que eu não estou vendo ainda, porque ainda é muito novo o método, né? Provavelmente vai causar um pouco mais de sangramento, mas é menos hormônio com a mesma eficácia. Tá. Doutor, tinha comentado no início que o DIU pode ser colocado quanto tempo depois de ter o bebê?
Exatamente, apenas 60 dias, 45 a 60 dias depois. Porque eu preciso que o útero ele diminua de tamanho, ele volte ao tamanho normal. Aí depois que ele voltou ao tamanho normal, sim, eu posso fazer a colocação do DIU, né? Se eu fizer Tá. isso antes, quando o útero diminuir, ele pode expulsar esse DIU e você perde o investimento. Aí não tem como. Se ele se perder ou sair do Se o lugar. DIU sair, ele saiu. Tem que tirar e botar um novo. Tá. E se eu resolver colocar o DIU e daqui 2 anos eu quero ter bebê de novo? É Tira o muito DIU? tranquilo. É Tranquilo. assim como o Implanon, a gente tira na hora que tu quiser. Vai Tá. para o médico e faz a retirada. Tá. Então, não tem um pouco É de muito comum isso acontecer, né? Porque geralmente a mulher não quer 5 anos entre um filho e outro. Então tem dois tipos de paciente. Aquela que não vai ter filho de jeito nenhum nos próximos anos, nos próximos 5 anos, e aí bota um Mirena para usar ele o tempo todo. E aquela paciente que bota o Mirena por ser uma opção muito boa e pelo como o convênio acaba dando, fica muito viável economicamente. E aí ela bota por um curto período, 1 ano, 2 anos, e tira para engravidar. O Mirena, ele volta muito rápido à fertilidade. Tirou o DIU, já começa um ciclo, vai menstruar, já começa um ciclo, em tese já pode menstruar. O mais rápido de todos é o Implanon. O Implanon, ele tirou num dia, começa ciclo no outro. Nossa. Eu te questiono, doutor, porque o mundo muda tão rápido, né? A gente hoje em dia não quer, amanhã já resolve querer. Então, esse questionamento sobre quando volta a nossa fertilidade ou se é fácil remover, eu acho que deve ser uma coisa muito frequente no teu consultório, esse questionamento. É verdade. É verdade, é muito importante. E é engraçado que quando a mulher coloca, ela tem certeza de que ela vai usar os 5 anos, às vezes, né? E Tá. chega dali a 2 anos querendo engravidar, ela quer tirar e já engravidar no dia seguinte. A gente hoje Tem. em dia está muito acostumado com o imediatismo. E aquela questão que tu comentasse no início, né, doutor Diego? A mulher tá deixando para ter filho um pouco depois do que era antigamente. Aí, às vezes, o prazo está muito curto. A nossa Tá curto. idade, né, de É ovulação verdade. não corresponde à nossa idade real. É. Então, tem toda essa questão aí. Precisa realmente ser uma coisa pensada, ser uma coisa que tem que observar o corpo, ir no especialista para que tu tenhas esse acompanhamento. É ideal, né? É verdade. Tem umas outras coisas que eu tinha que falar. Os Fala. DIUs com hormônio, eles ajudam bastante em quem tem endometriose pela redução e praticamente zerar o fluxo. E eles podem deixar ovular. Então, eles não são tão úteis para quem tem ovário policístico. São melhores do que nada, são, mas existe a chance de não inibir o ovário policístico. A gente faz ultrassom numa mulher com DIU, os ovários estão super policísticos lá, porque ele não inibe esse funcionamento ovariano. Já o Implanon, porque o DIU ele larga o hormônio dentro do útero, o efeito é praticamente local. Não vai tanto hormônio, claro que vai um pouco, tanto que dá acne, mas não é tanto quanto os outros, né? E o implante, pelo contrário, ele larga o sangue, ele larga o hormônio no sangue ali dentro do braço. Então o hormônio vai e age sistemicamente. Por isso ele ajuda a inibir mais a ovulação, então ele é muito bom para quem tem ovário policístico. Só que, como ele tem um sangramento, né, uma porcentagem maior que dá sangramento, se tem endometriose, eu prefiro mais o Mirena. Se tem ovário policístico, eu tendo a preferir mais o Implanon. Isso é uma opinião mais pessoal, tá? Tá. Doutor, tiveram 2 questionamentos aqui, mas a gente acabou respondendo no decorrer da live. Foi Ah, qual é o ótimo. método mais indicado após o parto? Nós já conversamos sobre quais os Esses dois métodos são, existem, são, né? são ótimos. E depois da cesárea, quanto tempo eu posso iniciar com contraceptivos também? Depende do contraceptivo, cada um tem um período para início, né? E o mais indicado Exatamente. dependendo da paciente. Isso. Tô A gente tem que sabendo falar tudo agora. agora. Vamos falar agora sobre os DIUs não hormonais, Tá. que são os DIUs de cobre. Existem 3 tipos de DIUs de cobre. O DIU de cobre tradicional em T, o DIU ômega, que ele tem um formatinho de guarda-chuva, assim, e ele tem umas hastezinhas, e o DIU de prata. O DIU de prata, ele só tem uma marca também, que é o Andalan Silverflex. Ele é um DIU que ele é, para minha decepção, pelo menos, ele não é prateado, ele continua cobreado. Então, por que acontece? Ele é um DIU de cobre com uma película de prata por cima do cobre.
Porque o cobre, ele é um material que oxida fácil e irrita. Então, ele causa uma inflamação desejada e é assim que ele age dentro do útero. Essa inflamação irrita um pouquinho ali o endométrio e faz com que aumente o fluxo. Quando aumenta o fluxo, acaba aumentando a cólica. A camadinha de prata invisível a olho nu, ela acaba diminuindo esse efeito irritativo. Então, ele não aumenta tanto o fluxo, não aumenta tanto a cólica. Essa sempre foi a propaganda do Andalan Silverflex. Eu duvidava um pouco, mas todos os que eu coloquei até hoje, ninguém me ligou reclamando de cólica. Então, eu tô acreditando já. Tá. Ó, então teve um questionamento aqui. Para quem tem cólicas e muito fluxo, qual o dia que o senhor indica? Então, esse seria o mais indicado para isso? Para Para quem cólica? tem cólica, é o Mirena, porque ele inibe a menstruação, ele acaba inibindo o fluxo também, né? E acaba e a cólica. Tá. Os DIUs de cobre são para aquelas que não têm muita cólica. Dentre os DIUs de cobre, o que menos vai causar sangramento e cólica é o de prata. Não quer dizer que não vai dar. Então, não pode ser um método usado para este fim. Tá? Tem que saber que vai menstruar todo mês. Qual é a grande vantagem desses DIUs que não têm hormônio? É o fato deles não terem hormônio. Então, tu não vai ter, tu vai sentir teu ciclo, vai ovular, vai ter a libido da ovulação, ele não vai interferir nada na libido, ele vai deixar, as acnes vão ser as acnes que Deus te mandar, ele não vai nem inibir, mas também não vai atrapalhar. Ele vai ser um método que tu vai ter a tua TPM que Deus te mandou, então se tu for uma mulher de muita TPM, talvez não valha a pena usar. Mas é um método que é como se não estivesse usando nada. Qual é a desvantagem do DIU de cobre? É justamente o fato dele não ter hormônio. Então, tu vai menstruar todo mês, tu vai ter TPM, se tiver acne, vai ter acne, e vai ter fluxo, vai ter cólica, tá? O DIU de Tá. cobre é absurdamente barato. O T de cobre mais tradicional é absurdamente barato. Vai dar ali 5, 8 reais por mês se tu usar o período todo. Por quê? Ele é um método barato, em torno de 80 a 100 reais, 120 reais. E mesmo que tu pague a colocação para o médico, dividindo em 120 meses, que são os 10 anos, praticamente dado. Tá. E tem no posto de graça. Melhor, então tem um ponto aí que é um fator às vezes relevante para paciente. Doutor Diego, a gente comentou, eu ia comentar sobre a ligadura, né? Sim. E aí questionaram aqui, melhor a mulher fazer cirurgia para não engravidar ou o homem fazer a laqueadura? Como é que existe essa opção também para a mulher? Eu acho que a mulher, doutor Diego, além de fazer aquela folhinha pro parto, eu quero a música tal, eu quero pegar o bebê quando sair, ela também tem que ter a listinha dela do que ela quer no pós-parto, para levar para o seu obstetra, para que ele entenda qual é o momento dela, para que ele já saiba o que vai indicar, né? Uhum. É que assim, o ideal é ela ver eu acho que é melhor decidir no depois do parto. Tá. Porque é quando tu vai sentir se tu vai mesmo querer ter outro, se tu não vai ter, entende? Que às Vai vezes fazendo a listinha dos detalhes para levar no obstetra na consulta pós-parto. Antes de ter o bebê, a gente sempre acha que vai ter outro e emendar um no outro. E aí, depois de um mês sem dormir, a gente já acha que nunca mais vai ter outro filho. E aí, depois de um ano, tu já começa a achar que tá na hora de dar um irmãozinho. Então, a gente muda muito a nossa cabeça, assim. É um momento muito louco, mesmo pro homem. Imagina pra mulher que tem as alterações hormonais, né? Tá. Doutor, e a questão da cirurgia, então, dessa ligadura eu preciso só falar mais um pouquinho sobre os outros DIUs não hormonais. Eu preciso falar do DIU ômega. O DIU ômega, ele é um DIU que ele é bom para quem tem problema de deslocar o DIU, porque ele tem umas garrinhas que deslocam muito menos, tá? Ele dura 5 anos, ele acaba não sendo tão caro, ele é o dobro do valor do DIU de cobre, mas não é tão caro comparado com os outros DIUs, né? E ele tem uma opção mini, que é super pequena e cabe em qualquer tamanho de útero também. Então, é um bom método a ser estudado. Hoje em dia, quem tem DIU de cobre, quem quer um DIU não hormonal, tem essas 3 opções que são super boas, tá? Tá. E... Tá. Quem não pode usar de jeito nenhum DIU de cobre é quem tem ovário policístico e quem tem endometriose. Essas não podem, porque não trata essas doenças, tá? Tá. Boa dica. Mais alguma coisa de DIU? De DIU, acho que foram essas. É aí isso. Para a Depois a ligadura, gente vê então. se tem dúvida.
Depois a gente... Aqui não teve nem nada. Tem alguns questionamentos sobre marcas de anticoncepcional, essas indícios, para a gente evitar polêmica, até para não ficar uma coisa chata, que o doutor não vai dizer se é bom ou não, se gosta ou não, né? Porque são marcas, condutas, cada um tem. Então, para evitar polêmicas, meninas, a gente manda um inbox pro doutor, o doutor aí responde se sentir confortável, tá? Para a gente não Eu ter polêmica gerando conteúdo. não costumo falar de marca mesmo, nem em direct, nada, porque Então, marca a eu falo, consulta. eu falo de classe de anticoncepcional, entende? E como é muito individualizado, o método tal é bom, todos são bons. Se fossem muito ruins, não estavam no mercado. Mesmo o implante, a injeção trimestral que eu não gosto, vai ter mulheres que vai ser o único método que vai conseguir. Então, sempre tem um público para cada método, né? Só que tem que lembrar que pouquíssimos são métodos sem estrogênio das pílulas. Somente as pílulas que diz desogestrel 75 microgramas. Todas aquelas que tem 2 nomezinhos ali embaixo, aqueles nome grande ali, essas nenhuma pode usar no puerpério. Tá. Doutor, a ligadura, então, é irreversível? Conseguimos depois reverter? Como é que é? Sim. Eu tenho um vídeo sobre gravidez após laqueadura que tem bastante visualização no YouTube. Existe como? Existe falha na laqueadura, né? E para surpresa de todos, a falha da laqueadura é 1 em cada 500. Eu falei que o implante é 1 em cada 2.000, que o Mirena é 1 em cada 800. Então é mais arriscado fazer uma cirurgia do que usar o DIU ou o implante. E isso as pessoas não pensam, elas acham que é só a cirurgia vai fazendo que elas não engravidem mais. A vasectomia é ainda mais arriscada, ela é 1 em cada 400. Nossa. E, claro, a pílula é pior de todas, é 1 em cada 20. E os DIUs, o DIU de cobre, 1 em cada 200. Então, os DIUs, que todo mundo tem medo porque a fulaninha engravidou usando o DIU. É que quando a fulaninha engravida usando o DIU, bota a culpa no DIU. Quando todas as 20 fulaninhas engravidaram com pílula, aí a culpa foi da fulaninha que não tomou a pílula certa. Mas, poxa, a pílula também falhou. Entende? Então, a pílula tem uma chance muito maior de falha do que o DIU de cobre. Tá, e aí, mas caso a paciente queira, ó, doutor Diego, eu quero... Que é a laqueadura. Nós temos um problema no Brasil. A gente tem lei para isso, né? Então, a lei 9.600 alguma coisa, de 1996, é a lei do planejamento familiar. Principais aspectos, a lei é grande, mas principais aspectos, tá? Só pode fazer laqueadura ou vasectomia, a lei é para as 2 cirurgias, quem tiver mais de 26 anos ou 2 filhos. Então, se tiver um filho e menos 25, não pode fazer de jeito nenhum. Tá. Também, eu não posso fazer na hora da cesariana. Então, é proibido fazer cesárea para fazer laqueadura, que nem muitos de nós aconteceu com as mães. Quem nasceu antes de 96 era uma prática comum. Tive 3 partos normais, o 4º filho foi cesárea para fazer a laqueadura. Isso é proibido hoje em dia. A gente só pode fazer a laqueadura durante a cesariana se houver risco de vida para a mãe numa futura gestação por cesarianas sucessivas. Isso é o que diz o texto da lei. E os convênios, eles não cobrem. Tá. Justamente porque a lei não permite. Então, se tiver acerto da mulher com o médico e tal, tudo bem, mas é ilegal. E por que que é ilegal? Porque a mulher, no período puerperal, ela tá com emoções muito diferentes. Ela tem ela não tá em suas plenas faculdades mentais. Ela não tá dormindo direito, ela acabou de ter um filho, ela tá com emoções, tá com hormônios virando. Então, é muito difícil tomar uma decisão pro resto da vida. É reversível a laqueadura? Teoricamente é. Mas na prática, o que a gente vê é que não é possível reverter. Precisa de um cirurgião especialista, que faça microcirurgia, é super caro, então vale mais a pena fazer uma fertilização. Tá, entendi. Fora o risco da cirurgia também, né, doutor? Depois passar por uma cirurgia de cesárea ou, né, ter que fazer uma outra. Que a gente faz por vídeo, é uma cirurgia com risco baixíssimo. A gente brinca que é uma cirurgia de R1. Então, realmente, é de boa. Primeiro ano de residência, o cara começa na vídeo fazendo laqueadura porque é simples, tá? Tá. Tem um detalhe importante que eu tenho que falar. A lei, ela diz especificamente que não pode fazer outro método, como tirar ovário, tirar útero. O que a gente pode fazer?
que a lei não diz nem que pode nem que não, é retirar a trompa inteira. Retirando a trompa inteira, eu zero a chance de gravidez, então ela é 100% eficaz. E tem um benefício que está sendo estudado, que é a redução do risco de câncer de ovário. Se descobriu nos últimos anos que 20% dos cânceres de ovário se originam da trompa. A trompa é que virou um câncerzinho e se implantou no ovário. Então, tirando a trompa, a gente evita isso. Mas também não é sempre que a gente consegue essa autorização dos convênios, porque a lei não diz, a lei é antiga. E olha, do jeito que é o nosso país, eles não vão mudar essa lei tão cedo. Não, é a última prioridade dos deputados. Tá, entendi. Bom, doutor Diego, eu não sei se tu queres deixar alguma mensagem, porque eu acho que a ideia da nossa live era criar um pouco proporcionar um pouco mais de saúde e bem-estar para aquela mulher no puerpério, trazer um pouco de informação, que tu nos trouxeste um monte de informação, colocaram ali, nossa, eu não sabia disso, olha que legal, aprendi isso. Então, para nós, gerando conteúdo, a gente já está muito encantado com um monte de informação que tu nos deu, que tu nos trouxe. Eu vi que tu falou que tinha uma surpresa. O que é que a gente está curioso? Então, porque acontece? A gente acaba falando e algumas pessoas entraram depois, outras não. A gente não tem uma visualização aqui e a informação acaba se perdendo. Mas eu escrevi um e-book sobre isso, que deixa tudo muito bem explicado e com fotos e com os pontos a serem destacados. E esse e-book, eu costumo vender esse e-book a R$20, R$19,90. Mas para quem estiver assistindo a live, se me mandar um direct, eu vou disponibilizar o e-book a R$6,90 para quem assistiu a live até amanhã às 10 da noite. Então, se alguém estiver vendo aqui até amanhã às 10 da noite, eu faço esse e-book por um super desconto. Nossa, que legal, doutor Diego. Super te agradeço. Eu acho que a mulherada vale a pena, porque é um e-book completo, um monte de informação para quem está numa idade que está pensando que quer daqui a pouco, ou está na gestação pensando no puerpério. Gente, que legal. R$6,90, então. O doutor fez um super descontão no e-book. Doutor Diego, muito obrigada demais. A live vai ficar aqui no GTV, depois vai para o podcast no Spotify e também vai para o canal do YouTube. Tá? Fica um monte de plataforma para poder a gente disseminar o quanto mais informação, melhor. Te agradeço demais a participação aqui conosco no Gerando Conteúdo. Também agradeço o convite e até uma próxima oportunidade. Até às 10 horas, tchau, tchau. Hein, gente? Não percam essa. Beijo.